Gente, quando você vê alguma frase errada na minha legenda, é porque eu não prestei atenção direito. Eu sou assim meio apressadinha pra fazer tudo. Aí sai errada a legenda, mas não é porque eu não sei ler e escrever, não. Eu sei direitinho. É porque às vezes sai errado, mas é falta de atenção. Eu não quero olhar, eu digito depois eu não olhei, tá certo ou tá errado. E pá, quando eu coloco, às vezes o celular também dá uma atrapalhadinha, mas eu sei direitinho. Desde criança minha professora dizia isso, que eu não prestava atenção nas coisas, como é que eu fazia as coisas erradas, porque eu sabia ler tudo direitinho, eu lia texto grande lá na frente de português, que é pior. Eu só ganhava 10 em português, gente. Nem parece. Mas ela dizia que na hora que eu tava escrevendo, eu trocava as letrinhas, mas eu acho que isso é normal mesmo. Ainda mais agora, com tanto vídeo, aí eu vou escrever, às vezes troco as palavrinhas. Mas desculpa aí, viu?